informação é confiável, ou seja, eu mandei para o Wendel, aquela informação ela chegou íntegra lá, isso quer dizer que ela é confiável, ponto. Ele pode acreditar naquela informação, ela não foi alterada. Um outro princípio aqui é a conformidade. Então, o Wendel vai entender que aquela informação está igual ao original, conforme o original, certo? Então, já vi uma prova cobrando, não nome integridade, mas esses carinhas aqui, que é a mesma coisa, basicamente. Entendeu? Quando ele falou lá que era aplicada a função hash para gerar confiabilidade e conformidade da informação, verdadeiro ou falso? Verdadeira. A função hash faz com que seja confiável e esteja conforme a informação original. Aí, na questão, não citou integridade. Por isso que eu coloquei esse princípio aqui para gente correlacionar ele, certo? Isso não garante que a informação... Olha uma observação importante aqui embaixo. Isso não garante que a informação... não garante a veracidade da informação. O que é isso? Eu posso simplesmente criar uma fake news, uma informação errada na realidade, na prática, e mandar para o Wendel. Se ele recebe essa informação lá e lê, e vê que ela está íntegra, através da função hash, pronto, a informação chegou íntegra lá. Só que eu mandei para o Wendel uma fake news, uma mentira. O princípio da integridade não vai verificar se a informação é verídica ou não. Ele vai verificar se a informação chegou íntegra do ponto A ao ponto B. Ponto. Só isso. Acho que é importante dizer, porque quando a gente vê integridade, é confiável, é conforme, é igual ao original, isso não quer dizer que a informação mesmo era uma informação real. Certo? Então, bora lá. Confidencialidade garante o sigilo da informação. Certo? Só criador e autorizados podem entender a informação. Isso aqui é importante a gente ver, porque é o seguinte: eu posso mandar uma informação de maneira confidencial para o Wendel. No meio do caminho, uma pessoa abrir, tentar ler, não vai conseguir, e essa informação vai chegar ao Wendel de novo. Por que essa pessoa não vai conseguir ler? Porque quando a gente garante a confidencialidade, a gente garante que as informações estão criptografadas, elas estão incompreensíveis, e só quem vai compreender essa informação é o destinatário. Certo? Vou dar um exemplo aqui que com certeza vocês já ouviram falar, que é a questão do WhatsApp, a criptografia de ponta a ponta. A gente vai explicar um pouquinho disso depois. O juiz no Brasil, não sei se vocês lembram, ele impediu que o WhatsApp funcionasse por 24 horas já umas 2 vezes, não foi? Não sei se vocês lembram aí. O WhatsApp ficou fora do ar, todo mundo foi pro Telegram e tal. Por que isso? Porque o juiz determinou que uma conta de WhatsApp fosse aberta no sentido de saber todas as informações, todas as mensagens que chegaram naquela conta. Aí o WhatsApp disse, beleza, olha, a informação é confidencial dentro dos nossos servidores. Quando a informação sai do celular de Albuquerque e vai para o celular de Wendel, pelo WhatsApp, essa informação sai do meu celular, ela é criptografada, chega no celular de Wendel e só ele pode abrir, descriptografar de forma automática, né? E vai ser mostrado para o Wendel a mensagem. Então, o próprio Facebook, que é dono do WhatsApp, disse, olha, nós não temos a informação, temos ela cifrada, temos ela criptografada no nosso banco. Certo? Foi essa a resposta que deram. Aí o juiz fez, o quê? Como é que vocês não têm isso? Aí determinou que fosse suspensa aí o serviço, tal, e deu um muito danado. No fim de tudo, não sei nem como foi que deu certo aí essa situação. Mas é só para exemplificar, para vocês entenderem que a questão da confidencialidade, outras pessoas podem sim ter acesso à informação, mas elas não vão entender. Só o criador e o autorizado, eu e o Wendel, que vai ter acesso. Terceiros podem interceptar essa informação e até ler, mas não vão poder entender. Beleza? Bora para o último princípio daqui, e dentro dele já tem um princípio também agregado a ele. Vamos lá. Princípio da autenticidade. Garante a fonte, a origem da informação. Princípio da autenticidade garante a fonte, a origem da informação. É exatamente o que o Wendel faz quando ele é advogado e envia um processo lá para o TJ. Quando ele assina digitalmente,
ele coloca um código lá que garante a autenticidade daquela petição que foi ele que fez. Tá certo? Foi ele que fez. Ele consegue fazer isso, assinar digitalmente, através de criptografia assimétrica, que a gente vai ver na próxima aula. Tá certo? Com isso, tem um princípio dentro dele aqui, ó, que é o não repúdio. O Wendel não pode dizer que foi ele que não fez aquela petição. Se o Wendel assina digitalmente, garante a não negação da autoria. Certo? Assinou digitalmente, garante a autenticidade, e a autenticidade garante que eu não posso dizer que não fui eu que fiz. Tá certo? Essa é uma situação. E aí eu vi questões de banca cobrando assim, ó, no lugar de não repúdio, cobrou assim, irrefutabilidade, irretratabilidade, dizendo assim, o Wendel, advogado, envia uma petição para o TJPB, assina digitalmente essa petição, e isso faz com que o juiz, ao ler a petição, entenda a irrefutabilidade da petição na qual o Wendel mandou. Aí você, caramba, irrefutabilidade, que danado é isso? O professor falou de 4 princípios lá, tinha esse nome não. Então, é um princípio sinônimo aqui, irrefutabilidade e irretratabilidade, tá certo? Obedecendo aí a autenticidade. Tranquilo? São coisas meio como é que a gente pode dizer? Abstratas, né? Mas que somente você só precisa notar isso que eu botei aqui. Porque na prova ele vai cobrar assim, de forma abstrata, com essas palavras. Pronto, acabou. É só você marcar. Certo? Vamos ver uma questão? E aí eu vou dar 30 segundos para vocês lerem. E a gente discutir essa questão aqui. Leiam e respondam para vocês. As alternativas estão no próximo slide. Vamos ler o corpo da mensagem aqui, ó. Eu vou ler e vou deixar para vocês lerem a alternativa, tá certo? Ó, no mundo atual, se torna cada vez mais relevante a preocupação com a segurança da informação. As empresas precisam priorizar aspectos como a integridade, a disponibilidade, a confiabilidade de suas informações. Em relação a esses aspectos, assinala a alternativa correta. Temos da A a E aqui. O Ebert perguntou se tem alguma que é mais cobrada. Ebert, não. Elas são cobradas junto com outro conceito. Ela é cobrada junto com a parte de assinatura digital, certificado digital, através de mostrando que um vírus, ao atacar uma máquina, garantiu que aquela informação não está mais íntegra. Então, são princípios que são usados junto a outros assuntos. E se a gente não entende eles, a gente vai ficar sem entender a questão direito. Então, não tem um que é mais cobrado, não, Herbert. Beleza. Quando tiverem lido aí e respondido, coloquem aí no chat, por favor. Vamos lá, vou ler aqui para a gente. Letra A. Confidencialidade se refere à limitação de acesso à informação apenas para as pessoas e ou entidades autorizadas por aqueles que detêm o direito da informação. Como que você responde questões de informática ou de qualquer outra coisa? Você grifa logo o termo que ela quer saber, e aí pronto, vamos lá, ele quer saber, ela vai descrever confidencialidade. Vamos ver. Se refere à limitação de acesso, opa, limitação de acesso, acho que é interessante isso aqui. Apenas a pessoas
ou entidades autorizadas. Opa, tem um princípio aí que fala de autorização, que é o princípio da confidencialidade, certo? Por aqueles que detêm o direito da informação. Então, ela citou com outras palavras exatamente o que eu expliquei sobre confidencialidade. Então, Tâmara aí já ia chutar certo aí, letra A. É a nossa resposta correta, tá bom? Mas aí a gente vai ler as outras aqui para ver o que é que está errado. A confidencialidade diz respeito à garantia que uma informação manipulada conservarão todas as suas características originais. Não. Quem conserva a característica original é a questão da integridade. A confidencialidade não garante isso. Letra C. Letra C. A integridade consiste em garantir que as informações estarão sempre disponíveis. A integridade, não. É a disponibilidade. Letra D. A disponibilidade corresponde à preservação da precisão, consistência e confiabilidade das informações. Nada a ver. Consistência, confiabilidade, nada a ver com disponibilidade. Letra E. A integridade dos dados tem a ver com o sigilo dos dados da empresa e confidencialidade, a confidencialidade se refere à consistência desses e a disponibilidade se refere à manutenção do acesso aos dados de modo constante, evitando interrupções. Então, o que está errado nessa questão é aqui, ó. A disponibilidade não deixa de forma constante e essa questão de evitando interrupções tem que dar interrupção sim àquela pessoa que não tem acesso. Tá certo? Então, essa letra é aqui, só o finalzinho dela está errado, que a questão da disponibilidade, ela diz que seria absoluta, né? Aquela situação que eu dei um exemplo aqui ainda agora. Disponibilidade para todo mundo, pelo que ele está dizendo aqui, não. Disponível para quem deve ter acesso. Tá bom? Então, já tem gente chutando de maneira certa aí. Então, de alguma maneira aí, Tâmara, já deu para aprender alguma coisa. Então, estamos aí com 20 minutos de aula, já deu para chutar certo. Bora entrar em outro Bom, assunto professor, aqui. continue assim, na mesma didática. Beleza. E pode me interromper aí se ficar confuso aí, tá certo? Pra gente ir pegando. Outro assunto aqui, e esse cai demais mesmo. Malware, tá bom? A gente vai aprender nesse slide aqui o conceito dele, e nos próximos slides a gente vai ver quais os malwares que existem e como a gente pode identificar cada um em prova. Então, o que são malwares? São programas maliciosos, certo? Programas, tá bom? Fiquem com isso que a gente vai ter questões que vão dizer que não são programas, são técnicas, são situações e tal. Não, malware se refere a programas, tá bom? Eles são utilizados para... Qual o objetivo de um malware? Quebrar a segurança, danificar arquivos, capturar informações e dados ou facilitar acesso, tá bom? Essa é a função dos malwares que a gente vai estudar aqui agora. Eles atuam em PC particular, ou seja, no meu ou no seu, ou em PCs das empresas, servidor das empresas, computadores que a gente vai lá acessar na empresa que a gente trabalha. Então, o malware, ele ataca essa galera toda, inclusive celular. Tem malware para celular também. Pode danificar tanto hardware quanto software. Um malware, ele pode danificar tanto hardware, que é o nosso computador, e aí vem aquela velha definição que aí Tâmara me fez lembrar quando ela falou que não sabia de nada, que não gosta, que não sei o que tal, e que é zerada, que quando a gente tá estudando questão de hardware, de software, aí a definição que a gente usa para hardware e software é o seguinte: hardware é aquilo que a gente chuta, né? Que quando tá lento, que quando tá sem funcionar direito, o hardware é aquilo que a gente chuta, ou seja, é uma coisa física. E software é aquilo que a gente xinga, é aquilo que a gente não pode pegar fisicamente e bater. A gente só xinga porque é o software que não tá funcionando direito. Que é, no caso, o Word que tá travando, é o navegador que tá sem funcionar. Então, o navegador e o Word são exemplos de software, tá certo? Então, um vírus que está dentro da categoria de malware, ele pode danificar o computador tanto na parte física dele, e aí a gente fica pensando, poxa, como assim?
Como é que o meu computador infectado com um vírus vai fazer com que quebre meu computador? Como assim? E eu tenho um exemplo aqui de uma praga virtual, um tipo de malware, chamado Warning. O Warning, ele é uma praga virtual que se replica dentro do computador, executando várias ações aleatórias que ele queira fazer. Então, ele se replica por ele mesmo. A gente não precisa fazer nada. Basta que nosso computador seja infectado e há uma replicação desse malware chamado Warning, e ele começa a fazer tudo que ele quiser. Por exemplo, ele pode abrir vários programas de uma vez só, ele pode atacar outros computadores. Isso faz com que o computador nosso esquente muito, porque vai tá funcionando muito pesado o computador. Tá certo? Quando a gente abre diversos programas, percebam aí, quando vocês abrem diversas coisas no seu computador, ele começa a ficar lento. Se começa a ficar lento, é porque o processamento dele tá complicado de ser feito e ele começa a esquentar. Vocês já perceberam quando vocês botam o notebook na perna para estudar, fazer alguma coisa, daqui a pouco tá esquentando a perna, né? Isso é porque os componentes internos do computador podem esquentar. Por isso que tem um ventiladorzinho e tal. Quando o Warner se replica muito dentro do computador, ele pode fazer com que o computador esquente tanto que venha a queimar o ventilador, que é a ventoinha que faz com que ele não esquente. Ele pode queimar o processador, de tanto que ele esquentou. Ele pode fazer essas coisas aí. Ele pode fazer com que o computador reinicie diversas vezes e danifique o HD, certo? Então, isso tudo são problemas de hardware que podem acontecer quando o malware infecta nosso computador. E a questão do software é o que a gente já sabe, né? Então, o nosso computador, quando está com vírus, com alguma coisa, os softwares ficam lentos, começa a fechar sozinho, e aí é porque tem alguma praga virtual, tem algum malware nele, tá certo? Esses são os conceitos introdutórios da questão de malware. E os tipos de malware que a gente vai ver aqui hoje: vírus, warning, foi o que eu dei um exemplo ainda agora, sniffer, bot, Trojan Horse, spyware, adware, backdoor, rootkit, ransomware. Esses despencam em prova, tá bom? Esses 8 aí foi o que eu refinei e trouxe algumas questões para a gente estudar. Vamos sair entendendo todos eles aqui. Vírus. Eu estou colocando aqui em cima uma característica só para você associar, tá certo? Quando você olhar para essa característica aí em cima, anota no seu caderno aí e se lembra do exemplo que eu estou dando. O vírus é a questão do destruidor. Pode frisar na cabeça que ele é o destruidor. Ele precisa, sempre quando o nosso computador está com vírus, é para destruir alguma coisa, é para acontecer, para danificar um programa, aquela situação que eu falei de danificar o hardware, e por aí vai. Vamos ver algumas características, então. Todo vírus, ele precisa de um hospedeiro. E aí você já pode correlacionar vírus no mundo virtual ao coronavírus no mundo real. Quando a gente pega esse danado desse coronavírus aí, a gente tem um mau funcionamento do nosso corpo, tá certo? O vírus coronavírus, ele não funciona sozinho. Então, se ele for disperso no ar e passar um tempo lá e ninguém, não chegar nenhum hospedeiro, né, para colocar ele para dentro, ele vai morrer, tá certo? Então, vamos associar isso ao vírus de computador. Ele precisa de um outro programa, de um outro arquivo, de alguma outra situação para ele se instalar e, nesse hospedeiro, ele conseguir contaminar outras pessoas depois e outros arquivos quando a gente fala de computador. Tá certo? Outra característica super interessante é que o vírus ele precisa ser executado, ou seja, a gente precisa dar 2 cliques lá e abrir. Tá certo? A gente precisa executar o programa ou o arquivo que vai estar infectado para que ele possa agir no nosso computador. Os vírus, eles exploram falhas do sistema operacional. Quando vocês encontrarem SO aí, ó, eu tô só reduzindo as palavras aí para caber aqui no slide. Então, quando vocês encontrarem SO, é sistema operacional, tá bom? Então, o vírus, ele explora falhas no sistema operacional ou na rede que o computador está, tá bom? Então, eu tenho aqui na minha casa o meu computador, da minha esposa e o meu celular. E o dela. Temos 4 dispositivos conectados na rede. E tem um roteador. Então, se o meu computador pega um tipo de vírus que se propaga na rede, o meu celular, o celular da minha esposa e o computador dela pode ser infectada desse vírus também. Tá certo? Então, ele explora falhas no sistema operacional e também na rede. E uma rede é o roteador da nossa casa, por exemplo, né? Ele cria uma rede ali na nossa casa.
Próxima característica.